estimado diácono Reginaldo, nessa semana celebrando 25 anos de vida diaconal, de ministério, presente de Deus para a nossa diocese. Queridos filhos e filhas em Cristo, que aqui presentes estão, também os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, nós estamos celebrando o primeiro domingo do Advento, e com o tempo do Advento nós marcamos também o início de um novo ano litúrgico. Percebem que o ano litúrgico da igreja termina e termina e começa antes do ano civil, né? No ano que acabou, que foi o ano A, né? No domingo passado nós acompanhamos ao longo de todo o ano o evangelista Mateus, e a partir de hoje, o ano B, nós passaremos a acompanhar o evangelista Marcos aos domingos. Muito bem. O tempo do Advento é um tempo de dupla expectativa. São Cirilo de Jerusalém vai dizer que nós temos duas grandes esperas em nossa vida, em nossa caminhada de fé. A espera primeira é por algo que já aconteceu, já se cumpriu na história, que é a primeira vinda de Jesus na carne. Ele se tornou, o Filho de Deus se tornou carne, se tornou homem. Isso já aconteceu no Natal há mais de 2000 anos. Nós rememoramos, vivemos isso novamente. Não é que o Natal seja uma festa de aniversário de Jesus, tá? Pelo contrário, nós revivemos, atualizamos aquela experiência de acolher a Deus como homem. E São Cirilo de Jerusalém vai dizer que existe uma outra vinda, a expectativa de uma outra vinda que ainda não se deu, que é a volta desse mesmo que veio na carne, que é Jesus. Ele voltará glorioso no fim dos tempos, colocando fim à história e realizando aquilo que nós chamamos de juízo universal ou juízo final. Percebem que a igreja termina o ano litúrgico falando de textos escatológicos e também começa o ano litúrgico falando do fim. Por que falar tanto do fim, tanto no fim do ano litúrgico quanto no começo? Porque termos consciência do nosso fim é algo essencial, né? Quando não se tem uma meta final, os meios, né? Os meios, eles acabam se diluindo na confusão e na desordem, né? Pega, por exemplo, toda vez que a gente tem um objetivo na vida, para que a gente atinja aquele objetivo, a gente tem que se preparar, né, de maneira antecedente. E a nossa meta é chegarmos no céu. Todo mundo aqui acho que tem diversos projetos na vida. Só que se a morte bater na porta, acabaram todos os projetos. E vai restar somente um que devíamos ter, que é o céu. Portanto, o projeto, o desejo do céu, deve ser o maior de todos os nossos projetos e sonhos, né? Porque senão nosso encontro com Jesus, juiz que virá, será um encontro de despreparo, de surpresa. É isso que Jesus está dizendo. Cuidado, ficai atentos, não sabeis quando chegará o momento de nos encontrarmos com Jesus e Ele assim se realizar em nossa vida o que nós chamamos de juízo, né, minha gente? Então é um tempo de feliz espera. E aí tem um outro santo que se chama São Bernardo de Claraval, e São Bernardo vai dizer assim: ora, São Cirilo de Jerusalém estava certo, mas existe, além da expectativa da primeira vinda e da segunda, existe uma espera de uma vinda que se chama vinda intermediária. O Deus que veio lá mais de 2000 anos atrás, na pessoa de seu Filho, em Belém, é o mesmo que virá no dia do juízo, mas é o mesmo que nos vem todas as missas que nós participamos de maneira muito concreta e real, pelo sacramento da Eucaristia. Hoje nós somos privilegiados por sermos católicos, porque nós olhamos e tocamos, né, na obscuridade do sacramento,
aparente pedaço de pão é o mesmo Deus que virá glorioso no fim dos tempos. Então ele continua vindo, nos diz São Bernardo, e às vezes ele aparece para nós nos sinais da vida, na palavra de Deus proclamada, de maneira muito singular no sacramento, e muitas vezes nós não percebemos a visita desse Deus, que é tão insistente para nós. Olha, minha gente, no dia do juízo final, todos os seres humanos vão perceber quão insistente foi Deus a perseguir o ser humano, e o ser humano muitas vezes não reconheceu e não se voltou para ele, né? Tal como um pai ou uma mãe que corrige seus filhos, que insiste naquilo que ele está vendo que é o ideal, e o filho rebate, o filho manifesta teimosia. Assim Deus tem agido na história, e nós perceberemos quando estivermos reunidos no juízo, quanto amor Deus manifestou. Nós facilmente desistimos de coisas e de pessoas, né? Quando começa a não dar muito certo, a gente desiste, mas Deus não, Ele vai atrás, né? Uma prova disso é que Ele sempre está pronto a nos perdoar, a nos acolher, né? Uma prova disso é que as portas desse templo estão abertas para quem desejar aqui estar, né? O povo de Israel, na verdade, o povo de Judá, o povo experimentou isso. Nós ouvimos essa leitura primeira de hoje, do profeta Isaías, e para que a gente entenda o texto bíblico, nós precisamos entender o contexto histórico do texto, né? Qual é o contexto histórico de Isaías? Vocês sabem que Deus chamou um povo, eram 12 tribos, o povo de Israel, mas a infidelidade a Deus, ela atrapalha e ela leva o povo ao sofrimento, né? Primeiro, o povo é acometido pelo império da Assíria, que acaba destruindo a parte norte do povo. Por culpa de Deus? Não, porque o povo vacilou no pecado. Depois, sobrou a parte de baixo, o sul, que se chama Judá. E aí o profeta Isaías é um profeta que vai profetizar em Judá, né? Se você olhar o texto de Isaías, é um texto muito comprido. Os exegetas acreditam até que sejam 3 profetas diferentes, o primeiro, o segundo e o terceiro Isaías, porque ele profetiza antes da destruição, ele profetiza na destruição do exílio da Babilônia e depois. Então o povo se manteve infiel. O que acontece? O império pagão Babilônia invade Judá, acaba levando em 2 deportações o povo escravo para o exílio, e ainda destrói a capital de Judá, que é Jerusalém, e o templo de Jerusalém, que era o que o povo tinha de mais precioso. Quando o povo está no exílio, sofrendo escravidão pesada, o povo se volta contra Deus, dizendo: por que nós estamos aqui? E aí o povo fica lá muitos anos. E aí vem o texto de hoje, né? Deus prometeu libertar o povo, e de fato o império da Babilônia começa a enfraquecer, e depois da Babilônia a Pérsia vai dominá-la, e o povo vai ser liberto. Então é esse episódio. Já passaram muitos anos de sofrimento, e o profeta Isaías, ele reconhece que o sofrimento que o povo passou não veio de Deus, mas veio da infidelidade do povo. Olha, o que nós ouvimos é um grande reconhecimento de que o povo pisou na bola com Deus. Senhor, Tu és o nosso Pai, o nosso Redentor, eterno é o Seu nome. Como que o Senhor nos deixastes andar longe dos Teus caminhos? Como que o Senhor nos deixou nos afastar de Vós? É a grande pergunta que também nós fazemos. Deus, Ele sabe que quando nós nos afastamos dEle, nós somos fadados à destruição. Deus sabe disso. Não existe realização humana, profissional, em qualquer dimensão da vida humana sem Deus, né? No começo a gente pode até prosperar sem Deus, mas isso não vai muito adiante. Deus sabe disso. E a grande pergunta é: por que Deus permite? O profeta está perguntando, mas Deus não respondeu não para ele, e também não responde para nós. Mas nós sabemos o seguinte, né?
Deus, Ele não vai forçar ninguém a estar nos átrios de sua casa, porque senão ele iria se contrapor ao que Ele é, né? Se eu perguntar para você, coloque algumas demonstrações de alguém que ama. Perguntar para você, alguém que te ama, o que a pessoa que te ama faz para você? Você vai falar um monte de coisa, não é? Só que uma pessoa que não te ama pode fazer as mesmas coisas, só que não é feito no amor. Qual é a característica genuína do ato de amar? É eu realizar algo de maneira livre, né? Se Deus obrigasse alguém a participar da sua felicidade perfeita, no fundo não seria uma busca de amor, porque não teria arbítrio, né? Então a liberdade é uma condição para quem ama. Por isso que Deus não obriga ninguém, né? E aí o profeta, ele percebe isso, e ele diz assim para Deus, né? Senhor, né? Todos nós nos tornamos imundície, todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Ele reconhece que o povo pisou na bola com Deus, mas ele diz uma frase muito bonita, né? Por amor dos teus servos, volta atrás. Olha que bonito. E meus queridos, esse deve ser o nosso desejo também nesse tempo do advento. O tempo do advento, a igreja se reveste de roxo, porque é uma feliz espera do Senhor que vem, e é um tempo de penitência branda, tempo de olharmos para nós mesmos, refletirmos nesse tempo do advento tão curto. Olha, esse tempo é marcado por essa coroa, são 4 domingos, são 20 dias mais ou menos, é brevíssimo. É um tempo de nós deixarmos de fazer assim, e nós fazermos assim. É muito fácil olharmos os vícios, os defeitos, né? As manias do outro, é muito fácil, mas como é nobre e difícil nós fazermos assim. E é este o desafio do tempo do advento, não olhar o outro, mas olhar para si. O que eu posso fazer em minha conduta, em minha postura, em meu jeito de ser, o meu jeito de me relacionar com as pessoas, para que o outro possa edificar e crescer? O que eu posso fazer nesse tempo do advento para que o meu Natal, não somente o meu, mas o do outro com quem eu convivo, seja um Natal diferente? Porque se nós não nos esforçarmos para nada, minha gente, esse tempo vai passar, o Natal virá e será simplesmente uma festa de comes e bebes, e nossa vida interior e as nossas relações continuarão piores do que quem não vem na igreja. É tempo de fazer assim. Por isso, se você não está em paz com você mesmo, com Deus ou com alguém, busque o sacramento da penitência, da reconciliação. Confesse a Jesus na pessoa do sacerdote os seus pecados, se livre disso que te prende. Se necessário, peça perdão, se necessário, se reconcilie. Faça do seu Natal um Natal diferente. O advento é um retiro espiritual no qual nós entramos. Então, nesse tempo, um desafio do padre para você: faça algum propósito espiritual, para que você seja marcado por um pequeno esforço. Durante esse tempo do advento eu vou rezar o terço diariamente. Eu vou ouvir a mensagem do Padre Diego nas redes sociais todos os dias. Eu vou, rezar um texto bíblico todos os dias. Faça algum propósito espiritual, para que você celebre o Natal de maneira diferente, né? Sem esforço não tem transformação, não tem elevação, né? Hoje nós cantamos esse salmo, o Salmo 79, e é de fato como que o povo de Judá dizendo a Deus: Senhor, iluminai a vossa face sobre nós, nos permita que nós o vejamos, convertei-nos para que nós sejamos salvos, prestai ouvidos, ó pastor de Israel, pousai a mão por sobre o vosso protegido, sobre nós, e nós nunca mais os deixaremos. Às vezes nós levamos uma vida de fé muito relapsa,
e deixamos a desejar no relacionamento com Deus. O tempo do Advento também é tempo de nós revermos isso, para que nós estejamos preparados para o encontro com Deus quando Ele vier. Jesus hoje no Evangelho vai falar exatamente do fim dos tempos, né? Cuidado, ficai atentos, né? Vigiai, não sabeis quando virá o dono da casa, né? Se vem à tarde, à meia-noite, madrugada, ao amanhecer, nós não sabemos. Vigiai, ou seja, prepare o coração no hoje, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. É hoje que nós começamos esse tempo tão bonito. Então já comece, hoje está acabando o dia já, mas amanhã cedo, já faça seus propósitos nesse tempo do Advento hoje, e amanhã cedo já comece. Você vai percebendo que as grandes mudanças da vida não dependem dos acontecimentos, depende de nós, né? Às vezes a gente se encontra com gente mal-humorada, né? Você fala, feliz ano novo, né? A pessoa fala, feliz ano novo para você, minha vida está meio da porcaria, né? Não tem gente que fala assim às vezes, né? Pois é, a vida continua mesmo porcaria porque você não quer transformá-la. Fica esperando a transformação do esposo, da esposa, do patrão, do mundo, dos políticos. Não espere de ninguém para que a sua vida seja edificada. Faça você mesmo. Nós ficamos esperando muito dos outros, minha gente. E nós podemos, a partir de nós, mudarmos e transformarmos o mundo. Começa dentro de nós a grande transformação. As pessoas pensam que a mudança vem de fora para dentro, vão ficar esperando sentada. Não espere de político, de forças externas e de tantas outras coisas. É de dentro para fora. Se o mundo está do jeito que está, é porque as pessoas estão interiormente mortas. Não é nada externo, é interior. Então, nesse tempo tão bonito, visitemos o nosso interior. E eu gostaria de terminar a homilia hoje com esse texto, que é a parte final da leitura que nós ouvimos hoje, né? A parte final. E depois eu vou pegar o ministério de surpresa, o Ari e a companhia, depois dá um dói para a gente cantar uma música, que é um texto semelhante ao texto que eu usei ontem, junto dos jovens no Luau, que é Jeremias capítulo 18, e é o texto, esse texto de Isaías fala assim: Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu é o nosso oleiro, e nós todos somos obra de Tuas mãos. Meus queridos, este tempo do Advento, primeira coisa é tempo de percebermos que nós somos frágeis. Se o teu nariz está tocando no teto da igreja, abaixe um pouquinho, porque todos nós somos pó, barro. Então perceba que você tem fragilidades. Eu tenho muitas coisas também em mim que precisam ser transformadas, no relacionamento com o próximo, no relacionamento com Deus e comigo mesmo, né? Você também, com toda certeza, nos percebamos como barro, necessitados de alguém que nos modele. Um barro sem as mãos do oleiro continua sendo barro, mas um barro nas mãos do oleiro, um barro que se permite ser modelado, ele se torna um vaso belíssimo, que pode acolher dentro de si grandes tesouros. Então nos deixemos modelar por Deus. O mundo nos oferece muitos oleiros, muitos, tantas propostas, tantas coisas. As pessoas e o mundo no geral às vezes querem nos tirar de Deus, mas não tem oleiro que nos quer feliz tanto quanto Deus. Se você está percebendo algo que precisa ser revisto em você, deixe Deus contornar a sua vida, o seu coração, modelar a sua alma, este barro teimoso, conforme o desejo dele. Esse tempo do Advento seja vivido, e que no Natal nós saiamos um barro perfeito, um vaso ilustre, brilhante,
conforme o coração de Deus. Coloca a mão no seu coração por um instante e nós vamos cantar essa música. Você conhece, pode cantar junto, pedindo que Deus de fato possa ser este oleiro a nos tocar. Jesus amado, como um vaso nas mãos do olheiro, minha vida me faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, Jesus amado, como um vaso nas mãos do olheiro. quebra minha vida, faze-a de novo, me faça de novo. eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. só a igreja. Eu quero ser, força, Jesus amar, como um vaso. E faze-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Muito bem, meus queridos. Então nos permitamos nessa Eucaristia, quando você for comungar, diz a Jesus: Senhor, me ajude a ser vaso novo segundo o seu coração. Assim seja. Amém. Num instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje na nossa vida, no nosso coração.